Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos meditar um pouquinho mais em um estudo baseado na Palavra de Deus. Amém? Vamos fazer uma oração? Pai querido, nós estamos na Tua presença neste momento e suplicamos a Ti a Tua bênção para esse estudo que vamos fazer agora. Que o Teu Espírito Santo possa nos dar entendimento, a capacidade de entender e de aplicar na nossa vida os Teus ensinamentos. Nós Te suplicamos e Te pedimos a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Hoje o nosso tema é confiar. É diferente de arriscar. Confiar, ter fé, né? Confiar é diferente de arriscar. Eu confio, eu não arrisco, eu confio. Então, ter fé é ter confiança plena, não é arriscar, não é tentar, não é apostar, é confiar, acreditar, estar convicto, com certeza daquilo que você está pensando, pedindo ou desejando. Então, ter fé, confiar, não é arriscar. Eu vou arriscar. Não, eu tenho fé, eu tenho confiança, eu acredito, eu sei que Deus está me ouvindo e que Ele vai me abençoar. Então, ter fé, confiar, não é arriscar. É você saber em quem você crê. E o que é que você está fazendo? Lá na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo de número 1, está escrito assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então, fé não é arriscar, é confiar plenamente. Nós confiamos plenamente em Deus. Nós precisamos confiar plenamente em Deus e não agir com Deus e tratar com as coisas de Deus como se nós estivéssemos tentando, apostando, arriscando. Não, nós confiamos em Deus, porque Ele é o El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele é o Elohim, o Deus absoluto. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, o Deus humanado, o Deus encarnado, o Deus em nós, por nós e através de nós. Por isso, nós confiamos, nós não arriscamos. Será que nós estamos entendendo isso? Quando Isaías viveu no ano 450 antes de Cristo nascer. O ano 450 antes de Cristo. E Isaías, preste atenção, por causa da comunhão de Isaías com Deus, do entendimento que ele tinha de Deus, e porque ele cria realmente em Deus, ele profetizou para Israel, no capítulo 7, versículo 14, ele disse assim: o Senhor mesmo vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será o Emanuel, o Deus conosco. Então, Isaías, 450 anos antes de Cristo nascer, ele já estava dizendo para Israel que nasceria o Messias de uma mulher virgem. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o seu nome será Emanuel. E ele será o Emanuel, o Deus conosco. Então ele tinha convicção. Ele não estava profetizando, arriscando, mas ele estava falando com convicção. E nós sabemos que tudo isso se cumpriu, não é? Porque ele tinha convicção. E também, lá no capítulo 9, versículo 6, olha como que ele usa os verbos, não é? No primeiro, em Isaías 7,14, ele falou: o Senhor vos dará um sinal. O verbo está no futuro, não é? Dará um sinal. Mas agora, no capítulo 9, versículo 6, ele fala assim: porque um menino nos nasceu. Olha, eu quero que vocês entendam isso. 450 anos antes de Cristo nascer, Isaías já estava falando no plano eterno de Deus. Ele falou: porque um menino nos nasceu
e um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Será que nós conseguimos entender isso? Eu quero que você entenda isso que eu vou falar agora. Isaías estava trazendo para o presente o que aconteceria num futuro 450 anos na frente. Isaías estava trazendo para o presente algo que aconteceria 450 anos lá na frente. E eu quero que você preste bastante atenção nisso. Será que nós podemos entender realmente isso? O futuro pode estar no presente. Que loucura isso, não é? Pois é, não é qualquer um que entende, não. Lá em 1 Coríntios, na primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14, versículo 14, ele fala assim: ora, o homem natural, que não é espiritual, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele é loucura, e não pode entendê-las, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Então, não tem como entender que nós podemos trazer o futuro para o presente. Porque futuro para nós, passado é passado, presente é presente, futuro é futuro. Mas Deus é atemporal, Deus não está limitado ao tempo. Então, o futuro pode estar presente agora para nós. Se nós crermos, não é? Se nós acreditarmos, se nós confiarmos em Deus e entendermos espiritualmente os mistérios das coisas de Deus, porque as coisas espirituais só se discernem espiritualmente, né? Uma mente e um coração firmados e carregados, arraigados, não é? Somente no que é racional, material e lógico, não consegue alcançar nem entender a dimensão do que Deus faz infinitamente, como diz lá em Efésios 3:20, que ele faz infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Será que você está entendendo isso, né? Então, ele faz. Deus faz. Ele está fazendo. A ação de Deus sempre é contínua. Por isso que Jesus disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Então a ação de Deus é contínua, é no gerúndio. Ele está sempre fazendo. Então ele faz, ele está fazendo e ele fez. Ele já fez. Enquanto pedimos, pensamos, ele já fez. Por isso que lá em Jeremias capítulo 29, versículo 11, Deus fala assim com o povo de Israel: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito para vos dar o fim que desejais. Pensamentos bons e não maus. Então Deus já conhece o nosso pensamento. Deus já sabe do que nós precisamos, do que nós queremos, do que nós desejamos. Mas ele sabe o que é melhor para nós, e o que é melhor para nós já está pronto, já está feito. O nosso futuro já está no presente do mundo espiritual, no presente de Deus e no presente da nossa fé, se nós crermos, se nós confiarmos. Será que você está entendendo isso? Isso é muito louco, não é? Isso é muito louco. O futuro Deus já traz para o presente, porque nós já temos, já alcançamos aquilo que Deus tem para nós e aquilo que nós temos pedido a Ele. O que precisamos já está pronto, ou seja, o nosso futuro já está no presente. Só precisamos crer, confiar plenamente. É muito importante crer e confiar plenamente, porque lá em Hebreus capítulo 11, versículo 6 fala, né, que aquele, né, que conhece a Deus, né, aquele que se aproxima de Deus, crê que ele existe
e que se torna galardoador de todos os que o buscam. Então nós precisamos, sem fé, é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador de todos aqueles que o buscam. Então, se nós cremos plenamente, se nós confiamos, o que nós pedimos já está determinado, já está no presente, não está no futuro. Humanamente falando, está no futuro, mas espiritualmente falando, já está no presente, já está pronto, porque um menino nos nasceu, já nasceu. Porque a sua bênção já nasceu, a sua vitória já nasceu, a nossa vitória já nasceu, o nosso futuro abençoado, a nossa bênção do futuro já está no presente. Vamos tomar posse disso na nossa vida. O Salmo de número 139, versículo de número 4, fala assim: ainda a palavra nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Eu nem pedi ainda, e ele já conhece, porque eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, pensamentos bons e não maus, para vos dar o fim que desejais, como diz no Salmo de número 37, versículo 4, que fala: agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Então, aqui no Salmo 139, versículo 4, ele fala: ainda a palavra nem chegou à minha língua, e tu, Senhor, já conheces toda. Que coisa mais maravilhosa e mais louca. Louca para aquele que não é espiritual, para o homem natural, mas para nós que cremos, não é? É uma coisa maravilhosa, é lindo demais. E ainda no Salmo de número 139, o versículo de número 16, a parte B do versículo 16 fala assim: no teu livro, nos teus registros, foram escritos, foram registrados todos os meus dias, cada um deles, quando nenhum deles havia ainda. Tudo já está escrito, tudo já está determinado, não é? Deus já sabe de todas as coisas. Então, a nossa bênção já está pronta. A sua vitória, a nossa vitória já está no presente, ela não está no futuro. Eu queria que Deus me abençoasse, Ele já abençoou. Eu queria que Deus me desse, Ele já deu. Ele só está esperando o momento certo para que nós possamos receber, glorificar e exaltar o nome dele e fazer jus daquilo que nós vamos receber, daquilo que nós já recebemos e que vai se materializar e ser realidade na nossa vida, no mundo presente, não é? Todo o nosso futuro está presente nas mãos do Pai e diante de nós, tudo, de todas as coisas, já está tudo diante de nós. Tudo já está diante de nós, presente nas mãos do nosso Pai e na nossa fé, na nossa confiança, porque nós não estamos arriscando, nós estamos crendo, nós estamos confiando em Deus. Confiar não é arriscar, é ter certeza, é ter fé, é ter confiança. Infelizmente, um número muito grande e até assustador de pessoas que se dizem crer, na verdade, elas tratam das coisas de Deus como arriscar, como tentar, como testar, e não como confiar. Porque quem confia, entrega e descansa. Quem não confia, arrisca. Vamos ver se vai dar certo. E fica sempre numa expectativa, sempre numa expectativa. Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Mas aquele que crê diz, vai dar certo, porque Deus é comigo e tudo posso naquele que me fortalece, não é? Quem realmente tem fé, crê em Deus, não se abala com o passado. Preste atenção nisso. Quem vive meditando no passado, azeda o presente, envenena o presente. Então, quem realmente tem fé
e crê em Deus não se abala com o passado, nem se concentra no futuro, vive sempre o presente na presença de Deus. Vive sempre o presente na presença de Deus, crendo sempre no melhor de Deus para a nossa vida e crendo que Ele sempre fará infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. A verdadeira fé é sempre presente. Nós não ficamos pensando no futuro, é sempre presente. A verdadeira fé é sempre presente, não é passado e nem futuro, porque Deus é. Deus é atemporal, não está limitado ao tempo. Deus não se limita ao tempo, Deus é. Ele disse para Moisés: eu sou o que sou. O eu sou. Eu não fui e nem serei, eu sempre sou. É no presente. Quando nos entregamos a Deus, somos conduzidos para outra dimensão, fora do espaço-tempo. Isso é maravilhoso. Quando nos entregamos a Deus, somos conduzidos para outra dimensão, fora do espaço-tempo. Por isso, vivemos sempre o presente, não passado e nem futuro. Procure entender isso. Procure entender isso e você viverá muito melhor. Pela fé no Senhor, no Deus nosso Pai, no Senhor Deus nosso Pai, conseguimos trazer o futuro para o nosso presente. Aleluia. Glória a Deus. Será que você consegue entender isso? É muito fácil quando você coloca plenamente a sua vida nas mãos de Deus. Mas quando você não coloca a sua vida plenamente diante de Deus, é muito difícil entender isso e viver isso, principalmente. Lá no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23, Jesus falou: tudo é possível ao que crê. Ao que crê. Não ao que arrisca, ao que tenta, ao que faz uma aposta, não. É ao que crer. Ao que crê, ao que confia. Amém, meus amados? Tudo é possível ao que crê. E Marcos 11, 24, Jesus disse: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedides, credes que recebeste. Credes que recebeste, e será assim convosco. Crede que você já recebeu. Porque a nossa bênção que está lá no futuro, quando nós cremos, ela se torna presente. Nós já recebemos. Então diga assim: eu já recebi a bênção de Deus. Obrigado, Senhor. Por isso que a palavra de Deus fala para nós fazermos pedidos com ações de graças. Peça e já agradeça pela vitória, porque o presente de Deus, a bênção de Deus já foi dada, já foi determinada, já está presente aqui, nos esperando. Não é? Hebreus capítulo 11, versículo 1 fala: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Eu não vejo, mas eu estou convicto de que Deus já está trabalhando na minha vida e pela minha vida e por todos nós. Um dia, os apóstolos fizeram um pedido a Jesus. Olha o que os apóstolos pediram a Jesus. Lá em Lucas capítulo 17, versículo 5, eles disseram assim: Senhor, aumenta-nos a fé. Então, se você está tendo dificuldade de crer, diga: Senhor, aumenta a minha fé. Eu quero crer que eu posso trazer para o presente o meu futuro. Eu posso trazer para o presente a bênção que eu estou precisando e necessitando. Senhor, faça presente na minha vida a tua bênção, a tua vitória e aquilo que eu estou necessitando hoje em qualquer área da minha vida. Faça essa oração. Senhor, aumenta a minha fé, aumenta-nos a fé. A fé, olha, preste atenção nisso, a fé nasce em nós
e aumenta. A fé nasce em nós e aumenta, primeiro, quando conhecemos a palavra de Deus, as promessas de Deus, o caráter e a pessoa de Deus. A fé nasce e aumenta em nós quando acreditamos, cremos na sua palavra, cremos em Deus, cremos nas suas promessas. A fé nasce e aumenta em nós quando procuramos viver a palavra de Deus, os ensinamentos, os princípios de Deus. A fé nasce e aumenta em nós quando passamos a nos relacionar com Deus, falar com Deus, colocar diante dele a nossa vida, as nossas necessidades, tudo a nosso respeito. Então, confiar não é arriscar. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que Deus nos dê graça para entender que aquele que está em Deus está fora da dimensão desse mundo, está fora da limitação do tempo. Nós não ficamos pensando no futuro, nós vivemos o presente, porque aquilo que queremos, estamos pedindo lá para frente, Ele já nos deu. Então, pela fé, pela confiança, nós trazemos o futuro para o presente. E aí nós vamos viver sempre o presente, que é Deus. Deus é. E porque Deus é e habita em nós, nós também somos juntamente com Deus. Que Deus nos ajude a entender isso. Se você não entendeu, ouça de novo, até você entender. E peça ao Espírito Santo de Deus que te ajude. Que Deus nos dê a bênção dele. Amém.